Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero ler com vocês livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo de número 11. Versículo de número 26, 27 e 28. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 26, 27 e 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que ele vos ordeno, que hoje vos ordeno para seguires a outros deuses que não conhecestes. Podem sentar, meus queridos. Eu quero desde já agradecer a Deus, estar junto com os irmãos. Como o pastor Marcos acabou de falar, já temos alguns anos, né, que nos conhecemos. Pastor Demir também, e os demais irmãos, Deus abençoe. Já foram 13 anos, né? Fazer 13 anos no ministério, né? Bênção. Muitas lutas, muitas tribulações, mas a igreja pode dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu trouxe comigo a Stephanie, é uma das gêmeas, e a Keren. A outra ficou na igreja, que ela mexe com instrumento. E hoje tinha um compromisso para tocar para as crianças lá. Lá o pessoal não gosta muito de playback não. Tudo é na viola mesmo, bateria, teclado. E aí minha menina faz parte lá do conjunto para trocar para as crianças. Por isso não veio, mas eu queria trazer as três, né? Mas a Stephanie e a Kelly estão comigo nessa noite. Deus continue abençoando os irmãos. Fico feliz, estou vespasiano, mas o meu coração continua em Betim. Betim marcou minha história, sinto saudade daqui, mas Deus tem os seus propósitos. Deus continue abençoando o pastor Marcos, todo o ministério, sua família, confortando seu coração grandemente. Eu costumo dizer que todo pregador ele tinha que dirigir a igreja pelo menos um ano, para ele saber como é que funciona, antes de chamar um pastor de calça frouxa, boca aberta, ou de coruja, queixo concreto, esses negócios que eles arrumam aí. Não estou fazendo apologia a pastores sem compromisso, sem juízo, mas quero também defender aqueles que às vezes privam a sua família para cuidar da igreja. Só Jesus sabe. Deus continue confortando seu coração, meu querido. Meus irmãos, eu quero meditar um pouco sobre esses textos que lemos aqui. Algumas coisas a gente sabe que é repetitivo, mas o apóstolo Paulo, quando escreveu na epístola aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele disse: eu não vos canso de vos dizer as mesmas coisas, pois é segurança para vós, né? Algumas coisas Paulo repetia, mas tinha um objetivo, era segurança, porque a repetição às vezes faz com que a pessoa reflita. Esqueci, é muita informação, né? Tantos pregadores, tanta coisa que acontece, e às vezes a gente precisa repetir algumas coisas. Falar, gente, eu tinha me esquecido disso. E o apóstolo Paulo, antes de alguém chamar a atenção, ele diz: eu não vos canso de repetir, de falar as mesmas coisas, pois é segurança para vós. O livro de Deuteronômio, ele é um resumo da peregrinação de Israel pelo deserto afora. Enquanto Êxodo fala do começo, ou da saída de Israel do cativeiro, Levítico já trata da questão cerimonial, do culto judaico, daquelas coisas minuciosas, o que tu pode comer, o que tu não pode comer, às vezes detalhes como o sacerdote não poderia ter defeitos, não poderia ter braço ou perna quebrada, essas coisas do culto judaico. Número já trata muito da questão
dos 39 anos de Israel pelo deserto afora. E o Deuteronômio, ele é um resumo de tudo isso. O autor do livro, Moisés, embora tenha algumas pessoas que questionam, nós temos a teoria javista, eloísta, sacerdotista, mas ficamos com a tradição judaica, cristã, que Moisés é o autor do Pentateuco, incluindo Deuteronômio, que é o último livro aqui. Portanto, eu comecei dizendo o 5º livro da Bíblia. Moisés, a sua vida dividida aqui em 3 partes. Foram 120 anos. Os 40 anos primeiro da vida de Moisés, o seu nascimento até a casa de Faraó, a primeira parte, durou 40 anos. Ele veio em um momento conturbado para Israel. O Faraó que estava no Egito não conhecia José, aquele homem que foi benevolente, que abriu o coração para acolher Israel lá em Gozen. No Egito havia morrido outro Faraó, entendendo que Faraó aqui é um título, assim como Herodes é um título. Não era o nome dele. Então o outro Faraó que não conhecia José já foi rude para com Israel. Israel prosperando no Egito, e esse homem olhava com os olhos diferente do outro Faraó, que via que era um povo que prosperava, porque aonde Deus está e abençoa, está abençoado. Pode fazer macumba, pode fazer voodoo, fazer o que quiser, Deus abençoou, está abençoado. Israel prosperava no Egito, e esse homem olhava e dizia: essa gente prospera, é um povo fecundo, daqui a pouco cresce um grande exército aqui, o que será de nós? Como iremos mandar nessa gente? E como um grande estrategista, contratou as parteiras para que cuidasse do parto das hebreias. E a orientação foi: quando os meninos nascessem, se for do sexo masculino, dá um jeito de enrolar o cordão umbilical, cria uma situação e fala que ele morreu no parto. Mas diz a Bíblia que Sifra e Puá temia ao Senhor. Aí criaram outras situações, arrochava no serviço, em vez de dar madeira para curar, secar o tijolo, agora era palha. E dizia: vocês mesmos colhem o negócio de vocês para lá. Mas a produção não pode cair. A linha de produção, se é 100 tijolos por hora, vai ser 100 tijolos, não vai mudar. O pessoal fadigado. E nesse período Moisés nasceu. Quer dizer, tinha tudo para dar errado. O improvável se tornou provável. O impossível se tornou possível. Todas as crianças do sexo masculino estavam sentenciadas à morte. E foi nesse momento que nasceu Moisés. Os desígnios de Deus não podem ser mudados, não é frustrado. Diz a Bíblia em Jó capítulo 42 e versículo 2, depois de toda aquela aprovação, Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ouviu, meu irmão? Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Ele não permite tal coisa. Se ele falou, ele vai cumprir. Nasceu Moisés, Joquebede cuidou do menino durante 3 meses, mas chegou um momento que não tinha jeito. Criou-se uma situação, a moça, a filha de Faraó, descia para o banheiro, em tempos bem remotos, tomava banho no rio, como eu que vim da roça. Eu sei muito bem como funciona isso. Descia com as moças para tomar banho no rio, e a criatividade de Joquebede, juntamente com Miriam, disse: nós vamos preparar uma barca, um junco de plantas aquáticas aqui, betumar e colocar essa criança, e colocar lá no banheiro da moça. Enquanto ela se banhava, ela via que uma criança chorava, achou graça aos seus olhos, levou Moisés para casa. Havia uma crença no Egito, que o futuro faraó, após a morte do que lá estava, seria dado pelo rio Nilo, que era visto como um deus. Portanto, o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Volto a repetir, os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Foi criado como filho da filha de Faraó.
Foram 40 anos, estudou toda a ciência do Egito, ele sabia todas as regras. Até hoje, quem viaja para Israel e vai para o Egito fica fascinado. Como que aquela gente cortava aquelas pedras pesando toneladas? Como que eles conseguiram colocar as pirâmides no centro da terra conforme a questão do sol? Sem trena, sem esquadro, sem prumo. A ciência dos nossos dias vão além dizendo que foi coisa dos alienígenas. Mas morreram aqueles cientistas, vamos dizer assim, aqueles engenheiros partiram e não deixou as regras. Como que eles conseguiram fazer aquilo? Moisés sabia tudo aquilo. Diz a Bíblia que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. 40 anos. Mas agora chegou o tempo de Moisés sair das ciências humanas e aprender na escola de Deus. Agora estava Moisés no deserto, sendo perseguido por causa da morte de um egípcio, mas era lá que Deus estava tratando com ele. Foi aprender na escola de Deus. E a escola de Deus é diferente da minha e da sua, meu irmão. Diz a Bíblia em Isaías, capítulo de número 55, versículo 8 e 9. O Senhor disse para Isaías, diz para a minha gente, para o meu povo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Agora Moisés estava aprendendo na escola de Deus. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo um momento que você não está entendendo nada. E Deus está falando ao seu coração. Você tem chamada, Deus tem um propósito a realizar na tua vida, além da tua salvação. E você está na escola de Deus, você não está entendendo nada, mas no final da prova, você vai entender que tudo que você está passando era necessário para você ter estrutura para aquilo que Deus tem para colocar em suas mãos. 40 anos na escola do Senhor Jeová. Quando acabou a escola, chegou o momento de Deus chamar ele para conduzir Israel pelo deserto afora. Moisés sabia do triângulo do fogo, era normal a sarça pegar fogo e se consumir pelo deserto afora. O triângulo do fogo tem que ter oxigênio, comburente, né? Tem que ter alguma coisa para queimar e calor. E isso era normal acontecer, os arbustos pegar fogo lá. Mas Moisés viu um negócio diferente, de que aquilo que ele conhecia, porque a sarça se queimava, mas não se consumia. Isso era diferente para ele. Na escola do Egito, na ciência do Egito, ele sabia do triângulo do fogo. Tinha que ter oxigênio, calor e comburente. E aquilo se consumia. Mas a visão que ele tinha era diferente, era sobrenatural. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Aleluias. E ele estupefado, como se diz, né, de queixo caído. Que mistério é esse? Isso não é normal. Quando manifestou para perto para ver o negócio, averiguar melhor, o Senhor bradou dizendo, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Aleluias. Deus não estava falando de chinelo no sentido natural, literal. Era algo sobrenatural, era figurado. Deus estava falando, larga o teu caráter ruim. Daqui para frente a história vai ser diferente. A tua vida vai ser mudada. 80 anos. Agora Moisés estava tendo experiências com Deus. Foi enviado até Faraó para que deixasse Israel partir. Israel saiu do Egito, liderado por Moisés, com mão forte, com braço estendido, com poder e milagres. O Mar Vermelho se abriu, o pessoal andava pelo deserto afora, a roupa não envelhecia no corpo, sapato não apertava no pé, não tinha ninguém com chulé, com cc, Deus cuidava, sem água, meu irmão. O sol durante o dia, alguns momentos do dia, passava dos 40 graus, era insuportável ficar no deserto. Mas Deus colocava uma coluna de nuvem, funcionava como ar-condicionado dos céus.
Ao passo que durante o dia esquentava, à noite caía, despencava a temperatura, escuridão total, e lá estava uma coluna de fogo, funcionando como lareira e trazendo luz para Israel. 40 anos. Aí Moisés chega aqui. Deuteronômio. Aquela geração que saiu do Egito não era a mesma. Tombaram pelo deserto afora. Sobrou só Josué e Caleb. Era outra geração que vivia só de experiências dos outros. Uma coisa é eu contar minha experiência para você e você repassar para frente. Outra coisa é você ter as suas experiências com Deus. Aleluia. Moisés estava diante de uma gente que vivia só de experiência dos seus antepassados. Eles não viram o mar vermelho se abrir. Tudo que sabia era de forma oral. Os pais passavam para os filhos, o mar vermelho se abriu, o Senhor cuidou da gente no deserto. Agora, 39 anos, Moisés perante as campinas de Moabe, e ficou sabendo de algo terrível. O Senhor disse: você vai morrer. Difícil isso, né? A morte fica atravessada na goela da gente, não desce. Desce, irmão. Não desce. Quem é que quer morrer? Ou está depressivo, ou já enfadou da vida, está bem velhinho, e é melhor partir. Mas em sã consciência ninguém quer morrer. Tem gente com câncer, estado terminal. Ore por mim para Deus realizar um milagre. Quantos anos você tem? 80 anos. Mas ore por mim para Deus realizar um milagre. Não quer morrer. O Senhor disse: você vai morrer, você vai partir, assim como foi Arão, teu irmão, e Miriam. Você vai morrer. E não teve jeito. Ele olhou para a terra prometida, viu, insistiu, foi até orar, questionar, e Deus falou com ele, deu um não bem seco: não me fale mais nesse negócio. Para, chega, você vai morrer. E acabou. Então Moisés olhava para aquela multidão de gente inexperientes, baofo, puído, sem raiz, mauricinha, pó de arroz, criado com Danone, sabe? Que não come qualquer coisa. Moisés olhava para aquela gente e imaginava: como que eu vou fazer? Eu vou partir, mas antes de eu partir eu preciso ter uma conversa com essa gente. Êxodo fala da saída. Levítico do culto judaico. Números narra toda a história dos 39 anos de Israel pelo deserto afora. Agora, Deuteronômio era um resumo de tudo. Moisés colocou o pessoal para sentar perto das campinas de Moabe, de frente do rio Jordão. Precisava ter uma conversa ao pé do ouvido com aquela gente. Se fosse hoje, Moisés falou assim: eu não vou conversar com vocês no Zap Zap, no grupo da igreja. Eu vou conversar com vocês olho no olho. Não vou fazer um culto com vocês online. Eu vou conversar com vocês olho no olho. Alguns dizem que chegava a 2,5 milhões de pessoas. Tinha pessoas que ouviam Moisés e repassavam a fala dele até chegar aos últimos, de forma que todos entendessem o seu raciocínio. Deuteronômio quer dizer segunda lei. A Bíblia não tinha nome, os livros da Bíblia não tinham nome. A Septuaginta colocou nomes na Bíblia. Quando Ptolomeu assumiu a região ali da Índia, da Ásia, após a morte de Alexandre o Grande, foram 4 generais e Ptolomeu assumiu aquela região. Na dinastia ptolomaica, Ptolomeu I assumiu aquela região e pegou o Egito, a biblioteca mais famosa da época. E tinha as escrituras, mas escrito em hebraico. Ele ficou assustado e falou: gente, nós precisamos de escritura escrito na nossa língua, no grego. Trouxeram 72 rabinos de Israel, de Jerusalém, para traduzir as escrituras para o grego. Portanto, o nome Septuaginta quer dizer referente à tradução dos 70. Em 72 dias, eles traduziram as escrituras do hebraico para o grego. Foi a primeira tradução das escrituras. Mas os livros não tinham nome. Aí os rabinos pensaram: como que nós vamos chamar o livro? A primeira frase que encontrava: Bereshit, Gênesis, Êxodo,
Levítico, Número e Deuteronômio, quer dizer, segunda lei, um resumo de tudo. Deu para entender o nome Deuteronômio? Moisés conversando com aquela gente, sem experiência, gente nova. E começou a relembrar de tudo. Colocar o povo para ruminar. Se eu vou morrer, vocês me ferraram. Vocês me ferraram, o Senhor mandou que eu subisse ao Monte Abarim, eu observasse Canaã. Eu vi de longe, tive uma visão panorâmica, mas o Senhor disse que eu ia morrer, não ia entrar lá, porque vocês me ferraram lá em Meribá, na contenda, no negócio da água lá, eu me ferrei. Fiquei privado de entrar na Canaã terrestre, vou dormir na promessa, mas eu preciso conversar com vocês. Ele começou falando da oração que ele fez, no capítulo 3, versículo 26. Se eu falei com Deus, insisti com Ele, eu queria entrar lá junto com vocês, não é justo isso? Eu comi o bolo na hora de chegar na cereja, vocês me ferraram. Trouxe vocês até aqui, mas eu não posso entrar na terra prometida, eu não posso comer da cereja. Vocês comeram o bolo comigo, mas eu fiquei privado disso. E eu insisti com Deus falando, e Ele me disse, não me fale mais nesse negócio. Não tem essa de oração forte não, tá, meu irmão? Olhe bem para cá. Estou ao vivo perante os céus. Não tem essa de oração forte. A Bíblia diz na primeira epístola universal de João, capítulo 5, versículo 14. Essa é a promessa, a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não tem oração forte. Deus só responde aquilo que Ele quer responder e ponto final. Tu acha que Deus vai se dobrar os caprichos meu e seu? Não. Eu vou colocar Jesus no canto da parede e Ele vai ter que me responder. Você está ficando louco? Você perdeu o juízo? Você está com ovo de solitária na cabeça? Deus nunca vai se dobrar os caprichos de ser humano nenhum. Ele responde se Ele quiser responder. E o dia que Deus te der um não, é para o seu próprio bem, criatura. Não fica com birra, falando que vai desviar, vai cair no mundo porque Deus não te respondeu. É porque é o melhor para você. Você não enxerga no escuro, você não sabe o que está na ponta da lança, você não sabe o que está no final da curva, mas o Deus que você serve sabe, Ele enxerga no escuro, Ele sabe o que está na ponta da lança, Ele sabe o que está no final da curva. Se Ele disse não para você, é porque é o melhor para a sua vida. Hoje você não entende, mas mais tarde você vai glorificar a Deus por isso. Moisés estava convicto que não tinha resposta para a oração, deu um não, recebeu não do céu. Fazer o quê? Sossegar, né? E começou a conversar com o pessoal. Moisés fez algumas observações para aquela geração. Disse, olha gente, vocês ouviram muita coisa dos nossos antepassados, mas eu vou partir e vou com a consciência tranquila. Tudo que Deus mandar eu falar, eu vou falar para vocês, mas eu quero fazer um resumo de tudo. Disse, olha, do Egito até Canaã, 480 quilômetros. Entendendo que nós temos capacidade de caminhar 12 quilômetros por dia, dividindo por 40, por 12, dá 40 certinho. 480 dividido por 12, dá 40 dias de caminho certinho, meu irmão. Mas por causa das murmurações, cada dia se tornou um ano. Em vez de tomarem uma direção, ficava girando, rodando pelo deserto afora, até morrer um por um. Só sobrou Josué e Calebe. Aquela geração que saiu do Egito, o Senhor disse, vai tombar todo mundo pelo deserto afora por causa da murmuração. Olhe bem para cá, pelo amor de Deus. Quando alguém murmura, ele está dizendo para Deus assim, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu fazia melhor que o Senhor. Deu para entender o que é murmuração?
Não estou falando de alguém compartilhar problema, dificuldade com alguém, porque a Bíblia manda, né, compartilhar suas necessidades com o santo. Estou falando disso não, estou falando de reclamar. Tem gente que tem de tudo, não tem necessidade de ficar reclamando, reclama do sol, reclama da lua. Lembra daqueles desenhos antigos, a hiena? Ô sol, ô lua, ô vida. Lembra? A pessoa está angustiada, está comendo a carne, atravessada na goela, nos dentes, ele palitando, está reclamando da carne, meu irmão. Está reclamando do seu pai, reclamando da sua mãe. E quem não tem pai, quem não tem mãe? Eu fico louco quando eu vejo os meninos reclamando do pai e da mãe na igreja, o papai e a mamãe na igreja orando por ele, e o miserável reclamando. Quem dera que minha mãe, em vez de estar no terreiro de macumba, estivesse orando por mim na igreja. Você está reclamando da sua mãe? Ah, quem dera que eu visse meu pai, em vez de estar fazendo a reza da cabra preta, do 7 varão de porteira, estivesse na igreja como o seu pai, orando por você. Murmurações, as reclamações. Gente, a roupa não envelhecia no corpo. Sapato não apertava, não envelhecia nos pés. Não faltava o necessário para viver. Está entendendo? O necessário para viver não falta, então não reclame. Tinha motivo para reclamar? Falta de água, estava no deserto, mas você não via ninguém com você com mau cheiro. Gente com a boca inchada, o dente doendo. Não, Deus cuidava, meu irmão. Não havia motivos. Tinha gente que falava assim, saudade do Egito. Por que Moisés nos trouxe de lá? Pelo menos lá tinha sepulcro para a gente ser sepultado. Saudade dos melões. Eram as melancias. Dos pepinos, dos porros. Meu Deus. Agora é só esse maná, maná, maná. E diz a Bíblia que o maná tinha gosto de bolo de mel. Os nutrientes necessários para o corpo, para a sobrevivência, estavam lá, todo mundo saudável. E se tinha doença, o Senhor dizia, eu vou curar. Qual os deuses das nações em volta de Israel que cuidava dos seus como o Senhor cuidava de Israel? Não havia motivo para reclamar. Você lembra quando você chegou na igreja, cheio de pereba, cheio do que não presta? Jesus curou as tuas feridas, expulsou os demônios, te libertou. Você não tem motivos para reclamar. Quem era você e quem é você hoje? Pare para pensar nisso. Moisés conversava com aquela gente. Não murmure. Larga isso para lá. Isso não faz ninguém prosperar. Não leva ninguém a nada. Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece todas as coisas. Moisés aconselhou aquela geração a não murmurar. Em vez disso, seja grato ao Senhor por tudo. Amém, queridos? Estou apertando muito? Pessoal mal educado com a vida sexual. Aí lá no Monte Ebal tinha 6 homens para confirmar as maldições. Maldito o homem que se deitar com a sua filha. Olha, gente. Como é que chama isso mesmo? É incesto? É isso mesmo? Maldito o homem que se deitar com o animal. Gente. Como é que chama isso mesmo? É zoofilia? O povo tinha juízo? Tinha juízo não, meu irmão. O sexo não é um bicho papão. E se você não está sentindo nada, então procura um médico. É sinal que você não está bem de saúde. Está vendo? Não sinto nada não, pregador, graças a Deus. Então procura um médico. Você não está bem de saúde. Mas é os hormônios. Pois é, está impulsionando, é sinal que você está bem de saúde. Mas como ser racional, você sabe o que tem que fazer. Sexo fora do casamento se torna uma abominação. E vem para a igreja, fica cantando, arrastando o pé, maneando a cabeça, batendo palma. Pois é, meu irmão. E o mundo espiritual travado, está vivendo desse jeito, achando que isso é normal? Mas é os hormônios, pregador. Pois é, foi Deus que preparou, fez você assim,
com os hormônios te impulsionando a isso, para mostrar que você está bem de saúde. Mas como ser racional, você sabe que isso fora do casamento se torna uma abominação. Isso foi reservado para o casal, para o bem-estar do casal e para procriar. Portanto, se o casal não faz isso, fica em dívida. Paulo orientou que a mulher tem que bater continência para o marido bater continência para a mulher. Resolva o BO da sua mulher. Procura um médico, criatura. A mulher do mesmo jeito. Estou falando dessa coisa impulsiva, né? Tem que ter de comum acordo, mas não pode um desfraudar o outro. Bata continência. A geração não tinha juízo. Nós estamos vivendo isso, não é, pastor Marcos? O camarada quer ficar com as filhas da gente. Eu tenho 3 filhas, meu irmão. E eu fico olhando uns rapazes, meu Deus do céu, os caras andam com as calças no meio das nádegas, andando igual lutador de capoeira. Chega na casa da gente, e aí, Zé, você que é o pai da mina. Eu estou pegando ela, pegando, meu irmão. Soltador de papagaio sem juízo. Uma bomba de esperma quer enfergar nas filhas dos outros, rapaz. A geração de hoje está assim. Até mesmo no meio cristão, o moço quer ficar com a moça, já quer partir para o outro lado, meu irmão, o que é isso? Imagina Moisés conversando com aquela geração sem juízo, ter que falar um negócio, como isso é constrangedor. Maldito homem que se deitar com a sua filha. Tinha juízo essa gente? Maldito homem que se deitar com o animal. Rapaz, crente que viu o mar vermelho se abrir, filho de gente que viu o mar vermelho se abrir, que andou pelo deserto afora, tem que ouvir um negócio desse. E se a gente não pregar essas coisas, o que será dessa geração no futuro, meu irmão? Todo mundo doente. Olha para a Turquia, olha para o mundo asiático, como que eles estão vivendo hoje, aonde o evangelho começou, hoje está travado, não tem crente no Iraque. Matar crente é prestar culto a Alá. É assim ou não é? Ficam tentando engolir Israel ali no meio, que é o único país no mundo asiático que ainda vive em democracia. Os demais, matar crente é prestar culto a Alá, é Deus em língua árabe. Olha para lá. Aonde o evangelho começou, como hoje está travado, se a gente não pregar isso hoje, o que será dessa geração que está chegando agora? Moisés conversava com eles. Como ser moral, você está sentindo os hormônios te impulsionando a isso, mas você não pode ceder os seus hormônios. Isso é reservado para o casamento. Se quiser enfiar a cara nisso, ou permanecer nisso, se prepare, porque a longo prazo, isso vai trazer problema sério para a sua vida, para a sua moral, e o céu vai se cerrar para você. Não que Deus quer isso, mas o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Moisés conversava com essa gente. Eu vou partir, mas eu preciso falar isso com vocês. O horário é? Além disso, Moisés precisava conversar com eles e falar de algumas festas judaicas. Senhor, gente, eu preciso falar de algumas festas aqui anuais, feriado nacional. Eu preciso falar esses negócios com vocês. Vocês não comeram a Páscoa lá no Egito. Vocês não sentiram o drama da coisa, de sair debaixo daquele cativeiro, 430 anos subjugado no Egito. Nós comemos uma Páscoa. Vocês não sabem o que é isso. Celebramos outra Páscoa aí, e eu preciso partir, eu vou partir, mas eu preciso falar desse negócio com vocês. Como que celebrava a Páscoa? Cordeiro, não podia ter defeito, se a família fosse pequena para o cordeiro, juntava 2 famílias, mas o negócio não podia jogar no lixo, tinha que comer todo mundo. Não era para encher barriga, era um símbolo de que eles eram cativos no Egito, e hoje estavam libertos. Ervas amargas e pão asmo, que era um pão sem fermento. Era assim que era celebrado a Páscoa. Hoje a Páscoa é ovo de chocolate, não é isso? Coloca coelho. Eu nunca vi coelho para o ovo. Alguém já viu coelho para o ovo? Como é que associaram coelho com ovo de chocolate?
Aí na Páscoa tem pessoas, né, que enchem a mão de farinha, crente, faz uma dívida lá no ovo de Páscoa, lá, um ano pagando 12 prestações no cartão de crédito para comprar um ovo de Páscoa, para dar para o menino. Aí enche a mão de farinha de trigo, aí põe as mãozinhas e coloca no chão assim, coloca o ovo lá dentro do guarda-roupa para o menino entender, crente, estou falando crente, que o coelho passou e colocou o ovo lá dentro do guarda-roupa. Ô gente, mas a Páscoa bíblica é isso? Ovo de chocolate, coelho, primeiro que coelho na cultura judaica é um animal imundo, que mói, mas não tem unha fendida. E tu, criatura, enrolando teu menino, tu devia ensinar para ele o que é Páscoa. Não tem nada a ver com coelho nem ovo de chocolate. Isso é uma visão mercantilista. Moisés falou sobre isso. E isso aqui, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 1, diz que era sombra das coisas futuras. No capítulo 8, versículo 5, ele afirma dizendo, isso aqui era só um vislumbre daquilo que ia acontecer no Calvário. Quando Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7, diz, Cristo é a nossa Páscoa. Isso era só um vislumbre, era uma sombra do que ia acontecer no Calvário. Isso tinha um significado importante e até hoje tem. Nós sabemos que os judeus não celebram mais a Páscoa como era nos dias bíblicos. Nós estamos falando aqui, mas eles carregam consigo essa lembrança. E nós, no cristianismo, sabemos que a Páscoa se cumpre em Cristo, o Cordeiro Pascal. Precisava falar sobre isso. O que a lição da Páscoa nos traz? Que nós éramos cativos no mundo, mas hoje somos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa geração precisa saber disso. Que só Jesus tem o poder para libertar. No capítulo 8, versículo 36 de João, Jesus disse, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa geração precisa entender isso. Que não há outro meio de haver libertação. Por mais que você estude, tenha uma mente brilhante, mas isso não vai te libertar do pecado. Vai te trazer conhecimento diante da situação horizontal, mas na vertical, só Jesus tem o poder para libertar você. Porque tem uma geração que vem para a igreja, quando vai para a faculdade, volta desviado. Tudo para ele agora é relativo. As coisas são quando você acha que são, não são quando você acha que não são. Isso é conhecimento do mundo terreno. Mas o mundo espiritual, na vertical, só Jesus tem o poder para libertar você, aleluia. Os maiores formadores de ideias estão dentro das faculdades, mas não conseguem libertar o homem do pecado. Mas essa geração precisa entender que só Jesus liberta, só Jesus liberta. Moisés também falou sobre outra festa, festa de Pentecostes. Essa festa era quando o pessoal colhia fruto do campo, tomava vinho, suco de uva à vontade e comia cereais. Era uma forma de agradecer a Deus pela colheita. Era assim que celebrava o Pentecostes. Contava-se da Páscoa 50 dias, são 7 semanas. Portanto, o nome Pentecostes, 50 dias. E o pessoal tinha que observar isso. Portanto, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Finalzinho do século XIX ao século XX, o termo pentecostal foi lançado sobre a igreja, porque as pessoas que buscavam dons espirituais, o grande mover, foi até uma expressão pejorativa, né? Assim como alguns nomes que se dão para alguns cristãos, como chamaram os cristãos de Antioquia de cristão, quer dizer, era um termo pejorativo, zombaria, mas pegou e deu certo. Pequenos Cristo. Pela primeira vez na Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão, mas era uma zombaria, um termo pejorativo. Assim como o termo pentecostal também é um termo pejorativo. Foi finalzinho ali do século XIX ao século XX. Lançaram isso sobre os irmãos que acreditavam no mover do Espírito Santo através dos dons espirituais. Pentecostal. Mas observe uma coisa hoje no século XXI. Para algumas pessoas ser pentecostal tem que entregar pizza no mistério. É ou não é? O irmão não entrega pizza no mistério, então o irmão não é pentecostal.
Se o pastor Marcos não colocar uma tocha de fogo lá na frente da igreja, para algumas pessoas a igreja não é pentecostal. Só porque não tem uma tocha de fogo. Já observaram? Igreja pentecostal, fulano de tal, tem uma tocha de fogo do lado. Não é o marketing de hoje? Ser pentecostal para algumas pessoas é dançar no espírito, rodapiar e aquela coisa toda. Tem hora que eu fico olhando, gente, mas isso é evangelho? Porque na hora das lutas, das tribulações, meu irmão, esse negócio de rodar, pular, você precisa ter estrutura, saber o que é realmente ser pentecostal. Primeiro, ter alicerce na palavra. Procure uma igreja para congregar, onde se prega a palavra, procure ensinar para as pessoas a palavra. Não fique rotulando ser pentecostal por causa de movimento. Movimentos vêm e vão, meu irmão. Um dia é o cai, outro dia é o mistério da água, porque estão fica piando, batendo asa na igreja, é assim ou não é? Rosnando como leão da tribo de Judá, rosnando na igreja. Todo dia é um movimento diferente, é ou não é, pastor? Outro dia é o movimento do G12, aí o pessoal vai para os encontros aí e volta de lá, meu Deus, agora que eu encontrei Jesus. O que aconteceu? Não posso falar, foi tremendo. O raiva que faz na gente, é ou não é? Foi tremendo, meu irmão. Mas o que me fala, o que foi? Não posso falar. Passa ou não passa? Lembra na época que surgiu esse negócio, foi uma febre, só via crente falando, agora realmente eu sou crente de verdade. Por causa do encontro, o Jesus, tu tem 30 anos de crente, criatura. E agora, por causa de um encontro que tu encontrou Jesus, esse tempo todo na igreja, tu nunca encontrou a Cristo, bebendo ceia, não é possível. Hoje quase ninguém fala nisso. Ouve falar muito nisso? De vez em quando você encontra os gatos pingando aí, vamos para o encontro? Ah, não vai não, senhor. Está meio agarrado. Mas no começo, meu irmão, tinha gente fazendo de tudo para ir no encontro. Entendeu que movimentos vêm e vão? Mas o que permanece no coração dos irmãos? Entendeu o que é ser pentecostal? Daqui a pouco a reunião vai terminar, tu vai voltar para casa, tu vai para a faculdade. E é lá na tua casa que tu vai provar que tu é crente. É lá na faculdade, no teu serviço, no meio daqueles pinhão, cabeça de urubu que só pensa em carniça. Você vai ter que provar ser crente, é lá, no meio deles. A luz resplandece nas trevas, sim ou não? E o que manda é a palavra. O Salmo de número 119, versículo de número 11 diz, guardei a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Entendeu o que é Pentecoste? Pentecoste não é ficar entregando pizza no mistério, rodando na igreja, não, meu irmão. Esta é a palavra de Deus guardada no seu coração, aleluia. Você vai para casa, mas a palavra está dentro de você. Você vai para a escola, para a faculdade, aonde você for, a palavra está dentro de você. Aleluia. Então, zele por isso. Se dedique a uma igreja onde se instrui as pessoas na palavra. Onde se dedica tempo para a escola dominical, para estudo bíblico, para justamente tratar da sua alma. Hoje a onda é, se não me quiserem aqui, desse jeito, eu vou para outra igreja fulano de tal. O problema não é aqui, o problema é lá, meu irmão. Não, o pastor fulano de tal falou que se eu for para lá vai me consagrar a bispo, a querubim, a serafim. Pois é, o problema não é aqui. O problema é lá. É melhor você aguentar lutas e tribulações no lugar onde você está, mas a palavra está sendo ministrada, cuidando, tratando da tua alma, arrancando as tuas feridas, espremendo esse carnegão, esse pulso. Aleluia, o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Tem coisa que eu sei que não é no estalo de dedo, é com o tempo, mas a palavra vai trabalhando, mudando o seu caráter. Aleluia! E Moisés falou sobre isso. Olhem para isso, gente. Dê um carinho especial ao Pentecostes. Para nós, a primeira coisa, ser pentecostal é estar centrado na palavra. Amém? Outra coisa que Moisés falou. Outra festa. Festa das cabanas. Tu já imaginou judeu viver no luxo? Largar a sua casa. Fazer uma chupana velha. E mais ou menos, telhado mais ou menos. Ficar 7 dias lá embaixo daquele negócio, levando picada de mosquito, chuva, sol. Mas por que eles fazem isso? Tem uma simbologia. Fala de humildade, dependência de Deus.
quando eles vão para debaixo daquelas cabanas velhas, é para demonstrar que eles são o que são, porque o Senhor está com eles e tem cuidado deles. Reconhecimento da soberania divina, o cuidado de Deus. O Salmo de número 24, versículo 1 diz: o Senhor é a terra, a sua plenitude e aqueles que nela habitam. Segunda lição que aprendemos na festa das cabanas: humildade. E quando nós falamos de humildade, estamos falando de gente desprovido financeiramente. Quando Pedro escreveu na primeira carta, no capítulo 5, versículo 5, ele diz: revesti-vos de humildade. Não estava falando de revestir de pobreza. Falando de um sentimento, de olhar para a pessoa ao mesmo nível que você. Como é que fala mesmo? Nariz empinado. Eu sou alguém. Tem pessoas que acham que é alguém porque canta, porque prega. Eu prego porque Deus me deu o dom, meu irmão. Se Ele tirar o dom, eu não consigo pregar. Você está ficando louco? Eu posso até pregar por técnica, né? Estudar tudo sobre hermenêutica, exegese, quem foi, quem falou, quando falou, por que falou. Eu posso aprender isso, é técnica. Mas não vai muito longe no reino de Deus, não. Você acha que Deus deixa se escarnecer? De jeito nenhum. Mas porque eu prego eu sou melhor que você? Não, isso é dom. Não tem gente que alcança qualquer coisa, ele acha que é um ser superior aos demais. Quando nós falamos de humildade, olhar a pessoa com o mesmo nível que você. Por isso que Paulo orientou os irmãos a saudar os outros com ósculo santo. Como é que você vai dar um beijo em alguém se você não vai com a cara dele, não gosta dele, não gosta dela? Até nascer em Coríntios era avacalhado. O pessoal tomava, comia os negócios primeiro, deixava os outros sem ceiar. Paulo falou: gente, se tiver fome, vai comer em casa. A ceia não é para isso. Espera uns pelos outros, era por causa disso. O pessoal da classe A comia diferente, de lugar divisório, havia divisão da classe B e classe C. A classe C ficava para lá. Ele falou: não, quando ajuntares para comer, esperais uns pelos... Está entendendo o que é aqui humildade? Respeitar o limite dos outros. O século 21 deveria ser chamado de século do eu. As pessoas acham que pode, que faz. Tem pessoas que é tão arrogante, tão esquisita, que meia hora de conversa angustia a sua alma. Não respeita limites. Não respeita o limite dos outros. Chega na porta, tacando o pé, arrombando a porta. Não respeita ninguém, meu irmão. Eu estou falando de gente com a Bíblia na mão. Como isso é nojento. E o primeiro problema que um arrogante arruma, meu irmão, chama-se Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz a Bíblia que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos... Vale a pena ser soberbo? Como eu vim da roça, eu lembro que a minha avó, quando era guri lá na Bahia fala guri, menino. Minha avó ficava contando aquelas histórias antigas, cabulosas, de saci pererê, mula sem cabeça... E lobisomem. E se a gente falasse que não era verdade, você respeita os mais velhos. Eu ia dormir, meu irmão. Sem luz elétrica, tudo na base do candeeiro, do fifó, do lampião. Quando apagava as luzes, no escuro, os gatos namorando na telha, eu falava: fala-me Deus, é o lobisomem. Arrepiava os cabelos da carne, o coração acelerava. Depois que eu cresci, fui para a escola, eu aprendi que isso é coisa do folclore brasileiro, sim ou não? Mas ele jurava que tinha um coice da mula lá na porta da igreja, que tinha marca lá onde a mula deu um coice. Cuidado com a mula sem cabeça, era um inferno para a gente sair à noite. Mas eu aprendi que isso é coisa do folclore brasileiro. Aí eu estou lendo a Bíblia, eu me deparo com um ser humano, no meio do pasto comendo capim. O corpo encheu de pelo, as unhas cresceram como unha de águia. Agora seja sincero, na quaresma tu encontra uma criatura dessa à noite, lua cheia, tu vai dizer que é o quê? Qual a primeira coisa que vai vir na tua cabeça? Porque eu pensei isso quando eu li. Falei: gente, minha avó tinha razão. Muito bem, eu sei que Nabucodonosor não virou um lobisomem. Falando para você refletir. Mas, olha a situação do homem por ser arrogante. Diz a Bíblia que passou 7 tempos sobre ele comendo capim no pasto. Alguns dizem que 7 tempos aqui são estações, então vai dar 2 anos e meio, não é isso?
Alguns dizem que esse 7 tempos é 7 anos. Imagina, irmão, 7 anos comendo capim no meio do pasto. O sistema digestivo da gente foi formado para digerir feijão e arroz, sim ou não? Agora imagina um infeliz comendo capim atravessando na goela. Quando os 7 tempos se findaram, ele olhou para o céu e reconheceu que ele não era rei, coisa nenhuma. Só tinha chegado no trono porque o Senhor permitiu, não vale a pena ser arrogante. Não vale a pena. Se você continuar desse jeito, vai comer capim no meio do pasto. Tu vai passar por lutas ferrenhas até tu aprender que você não é nada, é um saco de lixo podre. Só está vivo, só está de pé, porque o Senhor tem sustentado você. Quem é você? É por isso que Israel, Moisés orientou essa gente a observar tais coisas. No capítulo 11 ele disse assim, olha, eu estou colocando diante de vocês a bênção. Quer receber bênção? Então seja obediente. Não precisa correr atrás de bênção. Ela vai até você. Deus vai encaminhar ela até você. Agora quer saber de outra coisa? Desobedece para você ver. Da mesma forma que a bênção vem, de galope também vem a maldição. E não adianta reclamar de Deus. É desobediente, então não tem bênção para você. A maldição vai vir sobre você. É como se ele tivesse assim, olha, lavei minhas mãos. Essa geração não tem juízo. O que era necessário eu fazer, eu fiz. Falou, Josué, chega aqui. Pega o cajado. Agora o B.O. é seu. Moisés vai partir para o monte, vai morrer. Aonde que sepultaram o corpo dele, eu não sei. Os anjos sepultou. Não vem me perguntar, não sei o endereço do cemitério. Teve um negócio miraculoso. Subiu para o monte e sumiu. Isso agora daqui para frente é com você. O que era para Moisés fazer, Moisés fez. Deu conselho. Agora quem quiser obedecer tem bênção. Se não quiser obedecer, o chicote vai descer. Amém? Acho que eu falei demais. Terminar o culto eu vou vazar. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Vamos cantar? Nós estamos ao vivo perante os céus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, te agradeço, agradeço, mais uma vez, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Aleluias! Recebe, Senhor, o louvor da tua igreja nesta noite. Essa geração que quer ser sarada pelo poder da sua palavra. Alabei, malassuri, mandai, candareva, sumenderrai. Aleluias, recebe, Senhor, te agradeço, meu Senhor. Muito obrigado, meu Deus, te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Alabandorehas, tu e venderia conosco la badera, medessúria, memet.
Meu Deus, como ministro, o Senhor ministra bênção e vitória sobre a sua igreja nessa noite. Ferida sarada, essa pessoa liberta pelo poder da sua palavra. Aleluia. Fale comigo, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Sente aplaudindo o nome do Senhor nessa noite.